No ar mais um Tabela Carioca, dia 13 de maio de 2016. Final de semana gelado, ártico aqui no Rio de Janeiro, muito frio. Tabela Carioca 13 também, hein? Olha aí, 13, e tem o Louco Abreu ainda, que o Anderson lembrou aqui, que também é o número 13, que vai participar do Tabela Carioca aí mais pra frente. Estamos entrando em contato com o uruguaio e quem sabe ele não pinta por aqui. Tudo bem, Militão? Tudo bem, William. Ignorando o frio, tudo bem. Me senti na Europa esse final de semana. Rapaz, dormimos até de conchinha, né, Militão? Isso aí eu desconheço. Desconhece? Desconheço. Fatalmente não foi comigo que você dormiu. Olha aí, ó, não tente enganar nossa audiência. Não foi comigo que você dormiu, cara. E aí, Anderson, tudo bem? Cara, tu tá criativo demais. Boa tarde, tá frio mesmo. E a terceira abertura que tu tenta, a segunda foi mais sensacional. É isso aí, o pessoal em casa pra ficar sabendo que a gente fica tentando aqui a abertura toda hora. Uma hora sai, né? Bastidores. Isso aí, um dia a gente vai mostrar o que a gente faz aqui no estúdio. Além de brigar. Fala aí, Felipe, tranquilo? Tranquilo, falar em briga, já tivemos quase troca de tapas entre Militão e Anderson antes do programa. Já Por motivos válidos, né? Vamos combinar. Motivos válidos, Com certeza. As discussões nos bastidores são bem mais interessantes que as ao vivo. Verdade, exatamente por isso que o Fifão veio hoje pra conhecer os nossos A lenda bastidores. Fifão tá ao meu lado. É, William. Rapaz, tá com um sorriso aqui pra mim que eu não tô É, porque o entendendo. programa é muito bom, rapaz. Hoje. Vamos em frente aí. Falar um pouco da seleção, falar de Eurocopa também. Quem quiser saber mais do programa, quem quiser participar, é só entrar na página do Tabela Carioca no Facebook. Fala aí, Anderson, qual é o endereço? Tabela Carioca. No Facebook. No Facebook. Exatamente. Tá, bem vamos lá, difícil. Felipe, por favor, Felipe. facebook.com/tabela carioca. Isso aí. E no Twitter? twitter.com/tabela Vocês estão atualizando aquele E no Twitter? Instagram? Não está atualizado, @tabela não. carioca também. Tá tudo atualizado. Tá Anderson. tudo atualizado. Vou dar uma olhada lá. Pra nossa audiência ver como é que os integrantes estão sabendo bem. E ainda tem no YouTube, né? Quem quiser ouvir Ainda o tem lá no programa YouTube, posteriori. Nosso canal lá do Tabela Carioca também, é só acessar. Só pra saber se não tiver atualizado, vai rolar do cabeça, vão entrar duas novas vagas aí, tá E aí, bom? Fifão? E aí? Comentarista aqui à minha frente. Pode tirar isso aí da cadeira, cara. Pode tirar. Mas vamos lá. Fifão, nosso mascote aqui, vai vir mais vezes, né, Fifão? Vou, sim. Teremos abraço coletivo no Fifão hoje. Fifão Foto, hoje. selfie no Facebook. Mas o assunto não tem como fugir. É seleção brasileira. Que papelão. Até o Galvão Bueno falou que foi um vexame. Se o Galvão falou que foi um vexame, é porque foi um vexame. Dá pra imaginar. Dá pra imaginar, né? E desde ontem especulando-se novos treinadores. O Anderson aqui chegou a falar no Zagallo. Eu Foi bem acho isso que não, foi bem tem isso que não. levar o Ricardo. Por que Zagallo, William? Porque hoje é dia 13, o Tabela Carioca o Tabela Carioca 13, Louco Abreu veste a 13. Os números estão conspirando pra isso, cara. Só não vê quem não quer. Essa foi uma das três aberturas, duas das Exatamente. três aberturas do Guilherme que ele tentou aqui. Militão, quero começar falando que tem tanta coisa pra falar sobre seleção, mas assim, é muita coisa que dá pra ficar fazendo um programa inteiro. Vamos pelo jogo primeiro. Vamos começar então pelo jogo. Gostou da seleção, Militão? Não, o primeiro tempo não foi ruim. Mas o segundo tempo, sim, que a seleção desandou totalmente. Bastou o Gareca mexer no Peru que o Brasil estremeceu. É isso aí. Mas foi o que aconteceu, né? Concordo com o Militão, cara. Primeiro tempo o Brasil jogou bem, conseguiu envolver a defesa do Peru, faltou finalizar um pouco mais. Mas no segundo tempo o Dunga mostrou porque que é um treinador limitado, né? Mais uma vez, a incapacidade dele em ler a partida é incrível. E a mexida do Gareca não foi nada extraordinário, não. Ele só trocou um jogador para uma posição mais ofensiva e só. E colocou O Yotun. potente Yotun. Bom Yotun, né? Bom Yotun. Yotun, saudade do Vasco. Saudade, Da bom última vez Yotun. que eu vi partido do YouTube, ele tava jogando pelo Bruges. Malmo. Malmo? Não, já trocou já. Tá no Bruges? É. E ele entrou e foi expulso. Do nada, ele Falando botou a assim, tesoura no cara. eu acho que é uma regra que o Dunga ainda não se familiarizou com o Dunga, que é a substituição, né? Parece que ele acha que só pode duas. Não, ou uma. e também o Gabigol, que tá fazendo uma partida razoável, troca pra entrar o Hulk. O time ficou totalmente Não, detalhe, o disperso. Brasil no final precisava fazer gols.
E precisava de sangue novo no time. Tinha o Jonas no Ele banco. terminou com 2 alterações a serem realizadas e sem atacante em campo. Exato. E pra que levou o Ganso também, né? Não, mas as chances do Ganso jogar eram mínimas. A gente sabia que ele foi a terceira opção. Você tinha o Lucas do PSG no banco. Aí e aí sim. você não colocar o jogador em campo é brincadeira. Mas acho que ele não colocou foi nem por incapacidade. Acho que ele tava ali, não é que ele tava catatônico ali. Vamos ele lá. ficou estático na beira do Eu gramado. quero saber, chegou o fim da linha, vocês acreditam que o Dunga sairá? Vou começar pelo Fifão. Fifão, chegou o fim da linha pro Ele Dunga? tem que sair, ele é muito fraco, ele é um técnico, nem ele falou, o Careca ontem ele não fez algo extraordinário, ele fez algo que um bom técnico faria. O Tentar ajustar sua equipe diante de um resultado O adverso. né? Dunga não fez, ele ficou segurando substituição, não sei. William, você vai se lembrar quando eu tive a presença lá no Rádio Globo, lá no... Verdade. Então, eu falei que o problema da seleção não é o Dunga, e não é. A verdade é que o problema é muito mais acima, e o Mas Dunga é só um campo e boneco. bola, É só um boneco Passa na pelo seleção. Dunga, não tem Sim, como no fugir. caso, ele tá ali pra bater no Dunga. A gente tá aqui batendo no Dunga, mas o problema é muito maior. não, é evidente que é um problema estrutural, não dá pra achar que O Dunga não é técnico. Todo mundo uma sabe aqui que o Dunga não é técnico. instituição cujo presidente não viaja por medo, as coisas vão funcionar, né? Dá pra ver que tem algo de errado vindo desde o time. Mas falando especificamente sobre bola e campo, O Dunga não é é técnico. muito toda a fraco, responsabilidade muito do Dunga a eliminação de futebol patético que a equipe da seleção brasileira joga, assim como foi responsabilidade do Filipão e do Parreira, o 7-1. E dentro da convocação ele conseguiu montar uma equipe. Ele conseguiu dar um padrão de jogo para a equipe. O que ele não consegue é fazer a leitura pós-jogo. O jogo começou, a bola rolou, o Dunga se perde. Foi o que aconteceu ontem. Contra o Uruguai aconteceu a mesma coisa. né? Exato. Ele não conseguia reagir às mudanças do adversário. Isso. E parece que ele já perdeu a confiança dos jogadores que estão lá, porque o Miranda ficou muito insatisfeito com algumas críticas que ele fez somente ao juiz e não culpando o próprio time, no caso de o time que ele montou e outros Olha, jogadores. eu não sei vocês, mas eu não consigo ouvir o Dunga falar. Eu não consigo. vi a É algo que coletiva. Eu vi. ele parece que tá querendo partir Ele pra desviou cima dos foco. repórteres. Não, dessa vez não foi assim. Dessa vez ele tava ali como um pobre coitado que não tinha o que explicar. Deu pena, né? Começou- Deu pena dele, Eu não realmente. consigo sentir pena do Dunga, mas assim, falar em erro de arbitragem, sou até sarcástico, porque não é possível que a seleção brasileira vá reclamar de arbitragem. Não, e nem pode reclamar porque teve um pênalti pro Peru que o juiz não marcou, pênalti do Renato Augusto. Teve na outra partida contra o Equador que era para ter perdido com um gol legal e falha do Alisson. o juiz invalidou o A bola gol. saiu. Ou seja, a arbitragem não foi contra o Brasil não foi prejudicado por arbitragem. Correto. E eu li ontem até uma coisa que o Vilani, que participou aqui com a gente no programa já, ele tweetou ontem que você vai reclamar da arbitragem, como é que um presidente vai ir até a Conmebol se ele sair do Brasil ele é preso? Exatamente. Tá entendendo? É o reflexo da gestão. O que tá acontecendo no campo é o E reflexo. falando um pouco também do comentário lamentável do Ronaldo ontem na transmissão da Rede Globo, falando que isso só acontecia porque o Brasil não tinha uma participação ativa na Conmebol, que deveria mandar a gente pra lá. É uma coisa estúpida. Alguém que prega tanto a moral e o bom senso ficar agindo dessa maneira. O Ronaldo, sinceramente, é uma peça desnecessária no futebol brasileiro. Parafraseando o Romário, o Ronaldo Calado é um poeta. De verdade, é um Concordo. poeta Verdade. mesmo. Porque, Foi um assim, grande jogador, mas como pessoa. Isso. Sempre tá do lado de quem tá mandando. Sim. Muda de camisa como se fosse a coisa mais normal do mundo, enfim. Mas assim, o que mais me chama atenção na seleção brasileira é a completa falta de tática dentro do time. Sim. É um time que se limita a ficar tocando bola de zagueiros e não tem aproximação, não tem um time compactado. É mal treinado. Uma seleção sem ideias, né? O jogador. A gente até falou aqui na semana passada que o Dunga ele conseguiu escalar o time, ele tem o William aberto na direita, o Coutinho na esquerda, mas eles não se movimentam, eles só ficam presos nessa posição. Iniciou. O jogo inicia e para da mesma maneira. Sendo que a maior característica dos jogadores é a movimentação, a rapidez, a agilidade, a troca de passes. E isso não é tirar do melhor deles, né? Eu acho que, pra mim, fica cada vez mais claro que
a parte tática é fundamental no futebol, né? Sim. Mas não tem dúvidas, quando o Peru vai ganhar do Brasil, com a diferença do jogo que mudou no segundo tempo foi a entrada de Yotun. Yotun era reserva, foi praticamente dispensado do Vasco, que foi quem mudou a seleção brasileira. Lembrando que os convocados do Peru foram apenas jogadores, o Yotun deve ter voltado provavelmente, porque foram só jogadores que atuam na América do Sul. Nenhum jogador que atua em time europeu foi convocado pelo Peru. De fato, vamos começar aqui a especular alguns nomes que possam vir a substituir o Dunga e o Gilmar Rinaldi, que também é outra peça que... Desnecessário. Um cara é empresário de jogador e tá lá na seleção. Ele diz que Vai não me é, dizer mas que eu não isso- coloco minha mão no fogo. Eu não vou desconfiar de um cara desse. Ele é honesto e ponto. a gente Exato. é idiota, né? Tá certo. Quantos jogadores não foram valorizados? Detalhe que o durante- Lúcio de Castro provou que o Dunga é um aliciador de jogadores, né? Provou. Mostrou lá com papel que ele tinha esse negócio no Ederson. Ele ganhou dinheiro. Então, assim, é outro também que tem muitas suspeitas sobre ele. Fifão, treinadores para a seleção brasileira. Você vê algum nome de treinador brasileiro? Preferia um treinador estrangeiro? Não vai mudar nada treinador nenhum? O que você acha? Olha, eu acho que um treinador estrangeiro seria bom em si, mas eu acho que um nome que está bem plausível é o nome do Tite. Acredito que o Tite seja um bom treinador, gosto dele, do trabalho dele. Ele sabe montar time para ganhar principalmente competições de mata-mata. Ele sabe trabalhar com o elenco que tem. Se ele tem um elenco limitado, ele vai saber trabalhar com aquilo. Eu acho que ele é um forte nome para assumir a seleção. Eu concordo com o Fifão que o Tite é o nome da vez. E pro lugar do Gilmar, eu acho que um cara ideal seria o Leonardo. No momento, eu acho que é um cara que tem muito respeito lá na Europa. Eu ouvi falar do Leonardo voltando pro Milan, se eu não me engano. Ele tá sendo especulado lá, ele fez um trabalho bom no PSG. Mas no caso seria como dirigente, exatamente Sim, como... sim. E eu acho que eu não acredito em treinador estrangeiro, cara. É só a gente ver o que tá acontecendo na Copa América. O Osório e o Gareca. Eles sofreram um preconceito da própria imprensa aqui no futebol brasileiro. Sim. Eu falei programas atrás aqui sobre o do São Paulo, como é o nome? O Balsa. No começo do ano já ele foi demitido pelo menos mais 3 vezes pela imprensa. A gente estava até conversando sobre isso ontem, né, ô Militão? O estrangeiro vem ao Brasil, não dá certo, ele já é 3 taxado, jogos, ele sim, já foi é embora. taxado pela carreira inteira dele como alguém que e não até- entende nada de futebol. Um exemplo mais recente, o técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu 2, 3 jogos, né? E tem que ser mandado embora, não deu certo. E o São Paulo seria um excelente nome para O treinar a São seleção Paulo, brasileira. só- E não vai ser por causa disso. O São Paulo ele tá para acertar agora com o Sevilha. Tá para Ou ele acertar. acertou bases salariais com o Granada. Com Granada, mas... E O hoje Sevilha veio uma ele proposta maior. Ele ia conversar com o Sevilha. Exatamente. Granada que está recebendo uma injeção financeira. Novo rico. É um novo rico, né? O Granada que pertencia ao mesmo grupo do Watford e da Udinese. E agora tá com um grupo chinês, né? Um grupo Formação Léo Bertozzi passou Só pra gente. para deixar uma informação é que o Tite já deu uma entrevista, ele falou que o primeiro critério para ele tentar aceitar uma proposta de seleção brasileira é o Dunga sair, tem que estar sem técnico antes, e o segundo é levar a comissão técnica. Então esse argumento da gente do Leonardo, outro coordenador seria o auxiliar, no caso não seria válido. Coordenador sim, mas né? Coordenador sim, verdade. A ideia do Tite até me agrada, assim, eu acho um bom treinador. Não tem tido bons desempenhos de mata-mata desde a Libertadores, né? Verdade. Vem sofrendo eliminações, sofreu 2 eliminações nas oitavas, dentro do... Mas a Carneirão questão do Paulista. Tite é que o time que eles vem montando sempre é desfeito, né? Quando ele chega na competição principal, que é a Isso. Libertadores. Então, Esse é um dos motivos de eu achar que ele pode estar um pouco de saco cheio. sim. Da diretoria também do acho. Corinthians, não dá pra esquecer que a diretoria é conivente com torcida organizada que entra dentro de CT pra pressionar Também jogadores. Então, assim, é um momento completamente diferente da recusa que ele teve no começo do ano. E né? ele sabe que tem um prestígio da torcida brasileira para assumir a seleção. Ele é um cara competente, gente. Exato. Ele é um cara que sabe organizar Premiar o time. trabalho Mas dele. pra mim acho que ao mesmo tempo ele pode pensar que ele não vai ter facilidade lá. O que ele vai poder fazer? O que ele vai ter liberdade pra fazer, trabalhar? Essa se é as a pessoas vão questão. deixar. E foi o que ele, quando ele declarou que estava com a mágoa da seleção, queria saber de seleção, eu acho. E eu também gosto do nome do Tite, mas pra mim ele entraria com um pouco de contradição. Mas aí, é que eu não tá. vejo Eu acho agora. que todos os treinadores que forem à CBF, eles têm que ter em mente uma coisa. Eles vão servir único e exclusivamente de escudo. Escudo para o Coronel Nunes, escudo para o Marco Paulo Del Nero, escudo para quem esteja lá em cima.
Não, e Eles é- vão ser sempre Por escuros. isso que a escolha de um técnico contestado. É Fica sempre muito isso. visado de bater no A gente técnico fica- e nunca. Ontem até o Galvão Bueno até tocou nesse assunto, porque quando a Globo começa a perder dinheiro, então tem que começar a falar. Então, os próprios torcedores estão deixando um pouco de lado a seleção, então é um prejuízo que está sendo dado. E vamos ver qual vai ser a escolha do próximo técnico. Qual seria o próximo técnico bizarro em mente que eles poderiam ter? O Fifão, você acredita que se a seleção corresse atrás agora do Sampaoli, ele aceitaria? Porque assim, a gente tá falando da seleção brasileira, hein? A seleção brasileira é mais do que Sevilha, é mais do que Granada, né? Isso deve pesar com certeza. Eu acredito que ele possa vir também. Eu acho que ele seria um ótimo técnico, mas acho que a imprensa ela sempre vai ficar com um pé atrás com um treinador estrangeiro, como o Felipe me falou. É outro setor do esporte que a gente tem que repensar um pouco a imprensa, né? e Eu É não- incrível como a imprensa gosta de destilar preconceitos e formar verdades absolutas. É verdade. E lembrando que o Dunga tinha um salário mais caro entre os treinadores da Copa América, mais de 860 mil, se eu não estiver enganado. E vamos ver quanto que vai ser oferecido a esse novo treinador. Eu não acredito no São Paulo. Também não porque acredito. Ele faz uma série de exigências. Ele saiu do Chile por exigências e certamente a CBF não vai permitir para ele ter a liberdade de fazer o que quiser. E no Chile ganhava muito bem, parece que tinha uma empresa que bancava o salário dele no Chile. E o próprio Chelsea na época Ele quer falar, ele não rejeitou só continuando no Chile, ele rejeitou o Chelsea, rejeitou outros clubes por exigências dele e garantias. Foi conversa até da gente semana passada Também. sobre Então, isso. pra vocês, o próximo treinador da seleção, se o Dunga for demitido, será um brasileiro. Eu acho que Tenho sim. certeza Exatamente, disso. exatamente. Até porque rejeitaram o Guardiola algum tempo atrás também, então faz muito sentido. Fazer o quê? Vamos rejeitar esse Guardiola aí, vamos continuar com o Dunga. né? O que ele Sobrenomes. ganhou no Brasil? Isso. Perguntaram. Sobrenomes, eu tava pensando em alguns nomes ontem. Me veio pela cabeça os técnicos que tiveram mais sucesso recentemente no Brasil, né? Mano Menezes foi técnico da seleção, foi técnico que veio depois do Dunga, quando ele foi demitido após a Copa. Acabou de sair da China, né? Foi demitido. Uma campanha patética com o time dele na China, né? Exatamente. O Luxemburgo também. Do Luxemburgo nem fala, que pra mim o Luxemburgo se aposentou, acabou com o futebol. Mas o Mano saiu de lá, demitido, e diz ele, muito magoado com o que aconteceu, com o que fizeram com ele. Se fizerem um novo convite, será que ele aceitaria? Não sei. Eu acho que os técnicos brasileiros estão acostumados com isso, ser demitido e logo em seguida abaixar a cabeça Esses e... treinadores todos são arrogantes ao extremo, orgulhosos. Eu acho que eles têm um excesso de confiança de achar que vão ser salvadores da pátria a qualquer momento. Então, assim, o Mano Menezes pode ter uma mágoa, mas se pintar o convite, ele aceita. Eu mais também de acho. 4, ele vai Porque de ele ponta sabe de que vai 4. estar no topo de novo. Eu Porque eles concordo. têm convicção que eles são igual o Neymar falou, F3 pontinhos. Eles têm convicção que eles são demais. E não são, na verdade. Continuando não na são. lista do Militão, por Tu sabia merecimento... disso? Não, eu vou prosseguir com a minha. Continuando aqui, por merecimento seria o Tite. Mas eu vejo dois treinadores que já apresentaram trabalhos com o time jogando bola. Um que seria muito contestado, mas eu até apostaria seria o Dorival Júnior. E o outro seria talvez o Cuca. Eu pensei no Cuca também. Eu pensei no Dorival Júnior, jamais Dorival. chamaria pra seleção. Um que eu vejo que ganhou títulos nacionais nos últimos anos, tem o trabalho às vezes contestado, é o Marcelo Oliveira. Eu pensei no Marcelo Mas Oliveira o Marcelo também. tá em viés de queda. Mas né? é isso aí. Viés ó. de queda. O Marcelo Oliveira ele tá conseguindo destruir com o mérito que ele teve de levar a equipe a ser bicampeão brasileiro. O Marcelo- Ele tá conseguindo destruir com o isso. Marcelo trabalhos Oliveira- Isso é. horrorosos. O Marce- É o treinador que joga sem meio campo. O Marcelo... Na minha Essa foi a opinião, minha maior crítica. Trocar o Dunga pelo Marcelo Oliveira hoje é trocar 0 por 0. Não, eu não acho. Eu acho que Ideias, ideias não. de futebol. Não. E o futebol que os times deles praticam dentro de campo é idêntico. Não, é eu idêntico. não acho. Eu acho É que- ligação direta toda hora. É um time sem imaginação, Sim, que a no bola não Palmeiras ele passa. fez muito isso. E o Atlético- Mas a característica dele que é a correria, né? O time veloz, não tem meio campo, é aquela jogador passando, correndo direto. Comparar o Dunga com o Marcelo aí não dá. O Leandro foi melhor que o Dunga. Não, vamos combinar. Pra mim, o que as Modo equipes manager só deles fez. fazem é semelhante. O que o Marcelo Oliveira fez com o Palmeiras é algo a se lamentar. É um futebol Sim. paupérrimo. Concordo. O que ele está fazendo no Atlético Mineiro, um dado. O Marcelo Oliveira, das últimas 17 partidas do Campeonato Brasileiro, ele venceu apenas 2.
Sim. E ele não venceu nenhum clássico na Independência. E se o Marcelo Oliveira tivesse um planejamento de carreira depois que ele saiu do Cruzeiro, que ele foi escorraçado do Cruzeiro, se ele não tivesse treinando mais ninguém, tivesse esperado esse momento, provavelmente Eu não ele acredito. seria lembrado, Seria eu muito acho. tempo. O convite do Palmeiras, pô. exatamente, Fifão, muito tempo. ele recebeu um convite do Palmeiras, o Paulo Nobre despacha dinheiro pra lá, até Não tinha como ele recusar. Não tinha como Não recusar. tinha como ele E, recusar, sem contar que realmente. ele tava com o diretor que foi campeão junto com ele. E o no Marcelo Cruzeiro. Oliveira é um treinador que trabalha sempre com dinheiro, né? Ele tá tendo essa sorte, né? No Cruzeiro. Sempre teve um aparato financeiro forte no Palmeiras e agora no Galo. Menos no Coritiba, né, no caso. No Coritiba ele não teve tanto assim. Mas no Palmeiras também eu achei uma coisa que ele se perdeu foi a quantidade de jogadores. O Palmeiras tem Saiu até hoje contratando muitos todo mundo. jogadores. Ele saiu contratando sem saber, foi contratando. O dinheiro entrou e foi indo. Exatamente, foi uma gastança louca de futebol. Era o Alexandre Mito, como ele chamava, vai te contratar. E quando eu tava pensando nos nomes aí para treinadores, além do Tite e do Cuca, eu acredito que o Cuca, mesmo se receber o convite, ele não sai do Palmeiras agora. Eu também. Porque ele tá com um trabalho muito bem encaminhado, ele tem E eu acho que ele quer se reprovar aqui no não. Brasil. Eu acho que tá. Eu não sei não, porque o Cuca, quando ele voltou, há uns 2 meses atrás, ele falou assim que talvez voltasse para a China no outro ano, e que o sonho dele sempre foi, quando ele voltou para o Brasil, o sonho dele era fazer um bom trabalho para ir para a seleção. Então, mas exatamente, o Palmeiras seria esse bom trabalho Mas pra aí ele ele, voltar. ele vai provar isso no É, Brasileirão pra exatamente. depois ter Mas esse se vai um gabarito. técnico agora e ele nunca mais tem essa chance, tem muito disso pro treinador Só pra- não deixar o barco passar, entendeu? E o meu último nome, todos que vocês falaram estavam na minha lista, mas o último seria o Jorginho do Vasco. Tava com o Dunga. Informação hoje do Gudrian Neuf, do canal Fox Sports, ele falou que o Leonardo estava para vir para assumir o cargo de coordenador e que traria o Jorginho e o Zinho para ser treinador e auxiliar técnico. Eu falaria o Jorginho, porque, motivos porque eu acho que o Jorginho seria aceito. O Jorginho não tem nenhum problema em trabalhar com ditadores, digamos assim. Ele Já trabalha com o trabalhou na Eurico, seleção. já trabalhou na seleção. Depois que o Dunga saiu, muita gente viu dizendo que o Jorginho era o técnico da seleção, ou seja, ele seria um nome razoável. O Jorginho teve uma longa invencibilidade agora no Vasco, uma série sem perder. Vem de ótimos trabalhos, não tem como esquecer do trabalho do Figueirense que ele fez, né? Também. Na Ponte Preta. Na Ponte Preta também chegou na final E o sul-americana. Jorginho, ele tem uma vantagem que o Dunga não tem, justamente essa leitura de jogo. Exatamente. Ele conhece muito bem o grupo que ele tem na mão, então, tendo os jogadores convocados na decisão dele, ele vai saber trabalhar em cima desse E grupo. pra mim o motivo mais forte é que o Jorginho é um cara que sabe obedecer regras E e sabe ordens. lidar com a imprensa também. Ele sabe, né? se o dirigente vai falar assim pra ele, você vai falar isso, contratar isso, convocar esse, convocar aquele. Ele vai convocar sem discutir, sem brigar, sem questionar. Eu acharia acho muita que isso- injustiça com o trabalho do Tite e seu Jorginho agora. Não, mas Não que o Dunga tá lá, É Dunga tá verdade, lá, o Mano sim, esteve sim, lá, isso é. Mas Filipão. a vez é do Tite. Mas a vez do Tite já tem três isso. vezes, já passou 3 vezes a vez do Tite. Assim, acho que muito dos problemas que a gente tem aqui no Brasil é de não discutir nossos problemas no passado. Aqui a gente não puniu ditadores da ditadura militar, torturadores, enquanto na América do Sul inteira houve punição. E aqui a gente não discutiu o 7x1, gente. A gente deixou o 7x1 passar sem luto. Não, a gente deveria é, ter parado o a futebol discu- naquele momento. Acabou o ano. A gente vai ficar discutindo o que a gente tem que fazer, porque o problema da seleção brasileira tá no futebol brasileiro inteiro. A gente não pode esquecer que nesse final de semana o Botafogo levou 1.200 pagantes no estádio. É o público da Série A. Eu li uma coisa ontem. A gente que- não tá falando da Portuguesa, a gente tá falando do Botafogo. Verdade. Eu li uma coisa ontem que realmente atrelado a isso. Que a eliminação. O futebol brasileiro ele começa no erro quando a eliminação do Brasil é benéfica para os clubes. Benéfica pro Campeonato Brasileiro, né? Benéfica para o próprio Campeonato Brasileiro. Você vai ter os jogadores retornando. O Grêmio mesmo foi As muito torcidas comemoram, o Santos, né? o São Não Paulo. teve ninguém triste, ninguém reclamou de ninguém, nada. Pra fechar um pouco aqui, eu gostaria de saber de vocês o quão pesa essa cultura que nós temos do jogo individual. Toda hora a gente fala que todo time tem que ter um 9, todo time tem que ter um 10 clássico, todo time tem que ter um volante Por pegador. acaso- Isso atrapalha, Militão? Certamente. Assim, na discussão de novas ideias? Certamente. É isso que o atraso do Nos trava Brasil. um pouco, né? É o atraso do Brasil em relação a técnicos, treinadores. Não vê nenhum time na América se compara em elenco ao futebol brasileiro ou dinheiro, mas a gente vê o Brasil sendo. Hoje a gente não tem nenhum grande camisa 9 para assumir. Não, mas a o que eu tô posição da falando seleção. é Sim. necessário? Não, Eu não é. acho que não. Exatamente Eu por acho que a isso. gente tem que discutir no campo das ideias assim.
opa, meu time não tem nenhum jogador com 9. Eu vou tentar armar meu time para que o atacante não seja um jogador A necessário. Espanha não tinha um 9, né? Isso. A Alemanha. E aí chegava com o maior número de jogadores possíveis no ataque. Os concluir, meias Aqui a aproximavam. gente Resolver problemas. aqui a gente trabalha muito no... deixa que o jogador vai Vai sair, mas é exatamente isso. O que você acha, Pifão? Isso vai muito do estilo do jogo do time vai propor. Tem time que vai necessariamente vai precisar do 9. Tem um que se não tiver, você vai Exatamente. ter que saber. Fazer. Que é a variação, né? Como E a aqui no Espanha Brasil- fez em 2010, foi fantástico aquilo. O Barcelona teve um dos times mais memoráveis sem atacante. Não quer dizer que esse seja o modelo. E isso se dá muito. É só que tem que ter mais É questão ideias. de Isso. adaptabilidade, né? Você tem que trabalhar com o que você tem. Acho que e se Exatamente e a gente isso. tem muitas Aqui a gente chora porque um tem o 9, um tem o 10, um ganha porque eu não tenho o 10, um ganha porque eu não mas tenho o temos 9. A melhores gente acha que pontas sempre hoje. é necessário ter um 10 clássico, um ganso. Nem sempre é necessário, nem todo time vai E ter. essa é a principal diferença entre o técnico argentino e o técnico brasileiro, né? O técnico brasileiro sempre fica acomodado em ter o jogador que vai decidir o jogo e não monta um time que vai jogar a bola, um bom padrão tático. Então, a gente foi perdendo muito mesmo. Quando surge um treinador que trabalha isso, ele é exaltado aqui no Brasil. Enfim. Falamos de seleção brasileira eliminada na primeira fase da Copa América Centenário, mais um vexame. Falemos de Eurocopa. Eurocopa que está rolando na França. A porrada tá comendo fora do estádio. Em Marselha, foram... Lamentável. Nossa senhora. Dentro também. Vamos dentro também. combinar? Aqui dali é hooliganismo, né? Sim. É hooliganismo Sim, na total. forma mais pura que tem. É porrada entre os torcedores ingleses com os russos com a polícia com os torcedores ingleses. Me lembrou o que aconteceu antes da Premier League. Mas assim, os torcedores ingleses são os que vêm da Premier League, dos times da Premier League e vão brigar. Tem uma foto ontem rolando de um torcedor do Birmingham e um torcedor do Aston Villa se cumprimentando para irem brigar. São duas pessoas que se detestam. Mas estavam ali unidas em prol de quê? Em prol da porradaria, de brigar. São gangues. E assim, é outra discussão que ultrapassa o campo futebolístico e entra no campo sociológico. Assim, é da natureza do ser humano, Felipe, ser violento, né? O que tem de haver do Estado é prevenção e punição. Exato. Hoje, um francês foi julgado, já foi condenado a 2 anos de prisão, sendo que um em regime fechado. Aqui no Brasil, quando tem briga, eles vão pra delegacia, fazem Interditam BO e o são- estádio. Isso. Abrir é porque o estádio que briga, né? Exatamente. E a UEFA ameaçou tanto Inglaterra e Rússia a serem eliminadas da competição, caso as brigas continuem do lado de fora do estádio. Mas eu não vejo esse tipo de punição adiantando alguma coisa. Eu acho que é como aconteceu com o torcedor francês que você citou. Você tem que punir o cara que está lá brigando. A punição tem que ser individual. A punição tem que ser individual, em cima do torcedor. Você tem que ter um regimento em cima do torcedor também. Também acho, e eu acho que quando a seleção sofre ou o clube é punido, eu acho que eles ganham até maior destaque sobre isso e continuam a fazer. Inglaterra e Rússia, eu acho que estava 1-0 para a Inglaterra e começou a porradaria no estádio mesmo, na parte, Os russos na parte invadindo inferior, a área dos acho, ingleses. uma porradaria imensa. É saber que essa violência, gente, é da natureza humana. Tem de haver prevenção, que é um trabalho de inteligência, e punição. Ontem também teve confusão na Croácia e Turquia. E hoje também teve confusão. Todo dia tá tendo E confusão. o aspecto da bebida é só para aumentar o grau de violência. Porque eles já eu vão vi- para brigar, eles já O vão pra ministro brigar. do Interior ontem deu uma entrevista, ia lançar uma pauta para proibir a venda de bebida alcoólica nos arredores. arredores, no Também Porto vi. Velho de Marselha. Eu acho isso errado. Não é a bebida que Não vai é a brigar. bebida. É o ser humano que vai lá e vai brigar. Uma minoria que não sabe curtir o espetáculo. E a vai gente está brigar. falando de um país que está vivendo um problema político e social bem grande, que é a França, né? Sim. A França está sob greve quase que diária. A Air France cancelou voos nesse final de semana porque seus funcionários entraram em greve. O governo está tentando cortar alguns direitos trabalhistas. Então, assim, tudo conspira para uma Eurocopa tem o terrorismo, né? Tudo conspira para uma Eurocopa bem violenta e é o que está acontecendo. A preocupação ficou toda em cima do terrorismo e os próprios torcedores estão causando a baderna em volta dos estádios. Falar um pouquinho do que está acontecendo dentro de campo. Da coisa estreia boa, da tem coisa França. boa. Uma estreia bem fraca, né, Felipe? Bem fraca. Me chamou a atenção como a seleção francesa não conseguiu furar o bloqueio romeno, tendo jogadores de habilidade e capacidade para isso. Até está me chamando a atenção, o que mais está se destacando nessa Eurocopa é o baixo número de gols nas partidas.
muitas partidas sendo decididas por 1-0, 2-1, com exceção da Alemanha, que E venceu Itália, por fez 2-0, 2-0. e a Itália hoje também venceu por 2-0 a Bélgica. E quem está se destacando é justamente quem consegue furar os bloqueios. Porque as seleções menores, elas estão indo fechadinhas, elas querem empatar contra as seleções grandes e fazer o resultado entre elas. Por exemplo, Croácia e Alemanha fizeram grandes partidas diante dos adversários, porque eles conseguiram com paciência trabalhar a bola e vencer. A Croácia venceu por 1-0, mas poderia ter vencido por 2-3. A Alemanha também poderia ter goleado. Já seleções como a França, que venceu com um golaço do Payet, que está na temporada excepcional, e a Espanha, por exemplo, que venceu hoje de manhã com uma bola alçada na área com um gol do Piqué no finalzinho do jogo, 46 minutos. aos 46, tiveram muita dificuldade. Quando forem pegar uma Suíça, que tem uma capacidade um pouco maior, por exemplo, vai sofrer. Vai sofrer muito. E na Eurocopa dá claramente pra gente ver como que as equipes são bem organizadas, taticamente, mesmo as mais fracas. E seleções como a França que decidiram em talento individual. O Payet coroando a belíssima temporada que ele vem fazendo, um golaço de fora da área. Ele até se emocionou muito, porque a França tem essa questão cultural mesmo na própria seleção. Ele nasceu de uma microilha lá Sim. na Ásia, uma região ultramarina da E França. até alguns anos atrás ele era vendedor e tem essa questão. O próprio Benzema tem uma questão de que não foi para a Eurocopa, mas tem uma questão cultural que não muito respeitada na França. E o primeiro gol da França que foi bem contestado, mas eu não achei falta não, achei um contato bem normal. Falar um pouco também da Inglaterra. Fifão, a Inglaterra foi a Inglaterra, né? Não, eu acho que a Inglaterra, pra mim, quem vai ganhar vai ser a Inglaterra. Tu acha que a Eu Inglaterra vai confio, o chegar Harry lá? Kane é o cara. É o cara? Harry Kane, ele é o cara, realmente, ele é o cara. eu concordo com o Fifão nisso aí. Vocês acham O que a Inglaterra Tottenham- vai se recuperar disso e vai... Facilmente, o Tottenham em si ajudou bastante. Muitos jogadores Improvisa. ingleses são do A Tottenham. base da Inglaterra é esse time do Tottenham. Dos 11 titulares da seleção inglesa, 6 passaram Seis. pelas mãos O gol do foi Pochettino, até do zagueiro do Tottenham, né? do Dyer. Tá aí. Fez um gol de falta. Belo gol. Belo gol. Volante, jogou como zagueiro e tava E volante, né? volante, tava Foi de como volante. volante. Jogou mais à frente, né? Eu só acho errado a maneira como o Rony está sendo escalado. Porque o Rony, ele é o cara que finaliza muito bem. Mas e ele já dá declarou o que ele último quer jogar mais atrás. Até Até o a próxima Manchester temporada ele vem quer- jogando assim. o né? Van Gaal vinha escalando ele assim no É, Manchester. o coisa até botou ele mais. Essa temporada ele quer ser meia. Ele declarou que quer ser meia Mas essa ele tem que temporada. chegar mais perto da área também. Até acho que ele como meia, fica com o Harry Kane ali na frente, eu acho que fica E, bem ele. e todo como mundo meia. esperava uma vitória da Inglaterra, porque a Rússia vem bem decadente com os jogadores mais velhos, mas a Rússia conseguiu um empate no fim, frustrando um A pouco a Inglaterra em Inglaterra. si levou azar, né? Levou muito A Inglaterra azar. fez uma boa partida, né? Fez, Só que no levou final azar. ela foi Foi Inglaterra. azar. Foi. Esse é o problema da Inglaterra. Ela tem que provar pro mundo inteiro que ela já ultrapassou essa cena. A Espanha fez isso, né? A Espanha conseguiu se livrar desse negócio de fúria, sempre favorita. E não, Eu nunca vi um ganhava. comentário sobre a Inglaterra muito parecido com o do Willian agora. A Inglaterra jogou como nunca e perdeu como sempre. Verdade. Coisa nova. Falando também. do México nas Copas do Mundo. Isso é a Romada de sempre, né? A Roma faz 2-0. Tem algumas seleções que tem esse rótulo, né? Até a própria Bélgica apontada como favoritaço pelo Isso, a Bélgica Então, que hoje perdeu Exatamente. pra Itália, né? Exatamente. Estreou com Bélgica derrota. super favorita. E a né? Itália que sempre vem contestada, né? Com alguns desfalques e já faz 2-0. E a Itália é aquilo, né? A Itália vai avançando, pega a Alemanha na semifinal e já tá na final. Pelo que eu Sempre tava assim. lendo aqui, a Itália ganhou exatamente esse estilo. Ficou toda ali atrás, a defesa tirando tudo E aí eu acho conseguiu que um gol no final. pesa a tradição da... Pesa demais a Itália. Tanto a Itália quanto a Alemanha. Mas a Itália é outra seleção que assim, Eu não pesa a acredito. tradição, mas não ganha a Eurocopa desde Eu não 68. acredito nisso de pé da Vem de tradição. 2 Copas do Mundo, que assim, é pra dar uma vergonha parecida com a do Brasil. A Itália foi na primeira fase em ambas. Então porque- assim, verdade. a Itália O também já último tá na hora técnico de... saiu assim, Isso. né? Porque os times italianos também nem vêm bem. Já tá na Tirando hora a de ultrapassar Juventus, esse né? negócio que a Itália sempre camisa de tradição e jogar futebol, né? Exatamente. Ou a Itália também tem que se decidir, né? Ou ela vai ser a Itália do Catenaccio, ou ela vai jogar futebol. Eu acho que o Prandelli até tentou fazer a Itália jogar futebol, mas não adianta, gente. Uma seleção como Brasil, Itália, Argentina e Alemanha, quando eliminada na primeira fase de uma Copa do Mundo, tem que demitir. Não tem discussão. E assim, a Itália precisa reagir. E vamos ver se nessa Euro reage. né? Vamos ver se o Conte já não tá pensando lá no Chelsea, né? Verdade. Contratando jogadores ele já tá. Isso eu sei. Falando no mercado, ele continua movimentado, né, Miriam? Bem No movimentado. mercado europeu. Ouvi dizer que o Vardy disse não. Eu vi, eu falei pra você, se viajou, não deu resposta, né? Enfim.
Fala no microfone, Anderson. Kanté. Não, o outro. O outro, o volante. Do Arsenal? Não, meio campo. Volante meio campo. O Arsenal contratou Não, o Xavi. Bora. Da Suíça. do Leicester. Drinkwater. Não, o outro. O mais pra frente. Marés. Marés. Tá, vai pro Arsenal, tá pra fechar. Não vai pro Arsenal. Não vai pro Marés não Arsenal. vai. Vai não. Pode ter certeza que o Marés não vai pro Arsenal. Essa semana ele O, falou que tava... O Marés tem um Tava futuro, fechado. ele não vai pro Arsenal. Pode ter Vai estragar certeza a carreira disso. dele, né, coitado? O Ignorem Arsenal- esses comentários, por favor. Então a gente vai voltar aqui. No próximo programa a gente vai ver que o Marés não foi pro Arsenal. Militão, pra fechar, fala aí de Fórmula 1 e dos esportes que aconteceram no mundo inteiro pra gente ir pro intervalo. No pique? No pique. Fórmula 1 primeiro. Vamos Fórmula 1 primeiro. Não, primeiro basquete que já tá aqui. Fórmula 1 primeiro. Não, mas basquete já tá aqui. bom. Chegado aqui. Hoje tem o jogo 5 da NBA. Golden State Warriors versus Cleveland Cavaliers. Como os amigos falaram, o Golden State pode ser campeão. A série tá em 3-1. O jogo é em Oakland. Se ele ganhar, é campeão. Mas tem um grande desfalque que é o Damon Green, que foi suspenso pela 4ª falta flagrante, marcada em cima do LeBron James. Ele está sendo o melhor jogador da série, então vai ser um grande desfalque. Eu, particularmente, acredito na vitória do Cavs. Você, Fifão. Golden State tem obrigação de ganhar. Por que obrigação? Obrigação, o time é muito bom, Curry vem jogando muito bem, foi o melhor MVP assim, eu não acho que tenha sido o melhor da Unânime? história. Unânime, por causa disso em si, eu não acho que tenha sido. O Allen Iverson pra mim foi melhor que Curry. Ah, o Chimenete também. Eu acho Vocês isso. acham que fecha hoje? Fecha hoje. Golden Fecha State hoje. campeão. Fecha hoje. Campeão. E o Dream Team não vem para as Olimpíadas. Tem uma também tem uma listinha pauta aqui na grande pauta. de jogadores que não vão vir para as Olimpíadas. De cabeça assim, Russell Westbrook, James tenho Harden, só um minuto. Chris Paul, Anthony Davis, Curry. Curry, o Blake Griffin. Blake Griffin Eu esqueci Lamarcus de um. Aldridge. Lamarcus Aldridge, que isso daí é a maior perda da seleção. e James Harden. E James Harden. Eu contei 7. Exatamente. Mas e Isaiah não, Thomas faltou vai um. vir. E o John Wall. De 8. Isso aí, Isaiah são Thomas 8. vai vir, ele joga. Torcedor do Boston? Com certeza. Rapaz. Sofre o garoto aqui, né, Militão? Ele gosta. Ele gosta. Vamos. Continuar no basquete, falar um pouquinho. Isso, da exatamente. NBB 1 O e Flamengo NBB 2. pentacampeão. E o Vasco subiu, né? E o Vasco- Um de cada vez, um de cada vez. Vamos lá. Flamengo pentacampeão, quatro vezes seguida, Felipe. 100 a 66. É um time que tem já tá virando hegemonia no basquete nacional, né? Maior diferença da história de finais da NBB. Verdade. E o Vasco que subiu. Um Conseguiu- cada vez, calma, Ele quer falar, tá você não nervoso, entendeu tá o que ele tem que nervoso, falar. tá Não tem nervoso. nada. Olivinha foi o MVP das finais, Felipe. Jogou demais, muito, jogou muito, cara. Várias bolas de 3, tá vendo? Eu é sou um dos favorável jogadores a ter que um tem- jogo entre o campeão da NBB e o campeão da NBA. Né, esquece isso. Mas e o Marcelinho Machado, interminável, foi o cestinha do último jogo, né? Verdade, foi. 36 Ele pontos, bateu o se não me recorde engano. de títulos também. Isso, foi o maior campeão da NBB. Maior campeão da NBB. E, cara, o time do Flamengo passeou contra o Bauru, essa que é a O primeiro verdade. quarto foi até equilibrado, mas depois do Flamengo abriu. Depois deitou. Agora sim, Anderson, a Série B da NBB. O Vasco Série B não, Liga Ouro, por favor. Série B da NBB. Série B porque o Vasco tem uma atração pro Série B. É verdade. O Vasco virou a série pra cima do Time da virada. Campos Mourão. Campos Mourão, tá perdendo de 2 a Em Campos 0. Mourão. Sim, tava perdendo de 2 a 0 e ganhou as 3 partidas seguidas e foi campeão e conseguiu acesso pra Série A. O Vasco é o tipo da virada, né? 2 em São Januário e a terceira que parecia que o Vasco não ia ganhar, porque a tendência era os times da casa ganhando, né? Por um basquete muito fraco. Cada um foi mantendo as apresentado séries. muito fraco pelos dois, mas o Vasco conseguiu virar, surpreendentemente. No terceiro quarto fez uma diferença bem bacana e conseguiu O subir. Gaúcho foi eleito o MVP das finais e o Vasco volta à NBB após 13 anos. E Mais o 3 aí, ó. Olha o 3 aí. É o 13, é o 13. vai ter muita rivalidade no próximo NBB, óbvio. E, cara, com certeza vai ter muita briga de torcida também. Ah, isso Também, é mas fato. pelo, Isso é fato. pelo que eu tava vendo, que está lá no oficial falando sobre o Vasco, que o Vasco quer contratar jogadores pontuais para a eu NBB. já fiquei meio assim. Se for pontual, subiu e vai descer assim como foi no futebol. O time do Verdade. Vasco não era ruim no basquete, não. Aquele Palácios ele jogava O bem. time do Não, Vasco é muito é muito fraco. fraco. É Não, muito vamos apoiar o fraco. Vasco. E parece que Tem que apoiar, gente. É e muito parece fraco. que na primeira fase o Vasco vai jogar em São Januário e depois vai buscar jogar no Tijuca, alguma coisa do tipo. Fechando aqui basquete, Vamos lá. falar um pouquinho da NHL. O Pittsburgh Penguins foi campeão ontem. Ganhou o 4º título na história. Acompanha? Eu vejo, eu não acompanho tanto, mas eu vejo sim. Venceu o A 4º nossa título. querida amiga Ana é torcedora fanática. Ela gosta? Penguins. Penguins.
É isso aí. Esporte Ganhou. chato, hein? Inclusive chorou com o título. O Sidney Crosby, a grande lenda, foi o MVP. O Pittsburgh Penguins, que teve a oportunidade de fechar a série em Pittsburgh, não conseguiu. Fechou ontem contra o San Jose Sharks, que, se eu não me engano, é da Flórida, eu acho, ou da Califórnia. É da Califórnia. Califórnia? Eu tenho pena de São José, eles sofrem Eles estão, muito. sei lá, 10 temporadas indo Temporada pra passada playoffs. nunca teve uma virada, eles estavam ganhando o Los Angeles Kings por 3-0, só era terceira ganhar, eles tomaram a virada, Não, o time senti que tá pena, nos senti playoffs, pena, né? sempre vão. Dá pena, igual o Arsenal na Champions, né? Sempre tá lá, mas chega nas oitavas aí. Podemos prosseguir, William? Por favor, né? Agora, É igual o Anderson, a gente tá falando de política e eu falo do Vasco. Eu me conto, eu tô falando de ele vai botar o Arsenal no meio. então vamos lá, agora sim, ó, o automobilismo. Na Fórmula 1 no GP do Canadá, que aconteceu ontem, o Hamilton venceu. Na largada ele saiu na pole, mas logo na largada ele perdeu a posição pro Vettel, mas graças a uma estratégia péssima da Ferrari, Equivocada, né? totalmente equivocada. No final da corrida, inclusive, tava o Hamilton e o Vettel conversando, e o Hamilton perguntou pro Vettel, mas por que vocês foram para 2 paradas? Ele não entendeu. Isso. Mas aí o Hamilton venceu, o Vettel ficou em segundo e o Valtteri Bottas em terceiro. Mas apesar dos 3 ficarem em primeiro, para mim o destaque foi o Verstappen, garoto holandês, né, 18 anos, que ficou em quarto, e a equipe mandou ele, num certo momento da corrida, a equipe mandou ele abrir espaço para o Ricciardo passar. Assim como houve na outra corrida com o Nasser e o companheiro Ericsson, ele se negou a dar passagem para o companheiro e conseguiu se manter à frente. No final, pode falar. O Verstappen vai pegar uma bagagem depois dessa temporada. Vai. E Ele tá dando gosto, tá as dando gosto dele. As próximas temporadas vão ser De olho nele. E aí nas últimas 5 voltas, mais ou menos, o Rosberg se encontrava em quinto e queria passar o Verstappen, que estava em quarto, né? O Verstappen fez 2 manobras lindas para cima do Rosberg, que fechou ele completamente. Numa terceira tentativa, o Rosberg foi que nem louco para ultrapassar ele, girou o carro na pista, deu sorte de conseguir voltar, mas e terminou em quinto. E a classificação, Militão? A classificação ficou com o Rosberg em primeiro, o Hamilton em segundo, 9 pontos atrás, e muitos pontos atrás o Vettel em terceiro no campeonato. Pra fechar aqui o assunto esportes Teve um que não momento são Montoya, futebol, teve Montoya, não? e fechar com o automobilismo mesmo. A Indy não aconteceu, parou no meio a corrida. Volta 71. 71, Hinchcliffe era o líder, chovendo lá no Texas. No oval não pode correr com chuva. Não teve corrida. A corrida foi adiada para 26 de agosto. Mas e tem uma coisa de escatar, o acidente, né? Você viu sobre Não acompanhei. o grave acidente. Vamos mostrar aí para nossos... Vamos mostrar aqui. Acompanha com a gente aqui no VT. Pessoal, aí, vamos mostrar aí pra galera aí, né? Só pra fechar um pouquinho na NASCAR, o Joey Logano venceu a primeira, garantindo assim os 2 principais pilotos da Penske no Chase, os playoffs da NASCAR. E pela intensidade da batida, Você viu? foi um milagre o que aconteceu com o cara. Então, Não, mas é bom. Joseph. O Joseph Newgarden. Isso, ele mesmo. Mas é bom, assim... É bom por quê? Não, pra mostrar que os carros... Não, calma aí, eu vou explicar. É só pra mostrar que os carros são bem resistentes mesmo. A gente Sim, não pode mas esquecer da batida do Alonso, né? Mas ainda assim ele teve graves machucados. Mas assim, aqui, ó, ele sofreu uma fratura na clavícula e uma fissura na mão. Pra isso tá bom aí. Não é assim. Correndo de Isso aí, Não é assim. enfim, mas isso aí prova que os carros são, sim, bem seguros. E que não foi bom, gente. Não foi bom o acidente. Isso não foi bom. Enfim, Militão, bom agora vai ser no intervalo. Vai ser. Comer com chocolate e daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Por dentro de tudo que rola nos bastidores do Eu Sou Radioativo. Acesse facebook.com/Eu Sou Radioativo e twitter.com/Eu Sou Radioativo. Você muito mais perto.
Radioativo tem aplicativo? Invadimos o Android! Sim! Agora nós temos aplicativo! Entra lá na Play Store e dá um paixão! Baixa aí! Baixe agora! Radioativo no Android! Aplicativo Radioativo na Play Store! Desse jeito, Tabela Carioca, todas as segundas, às 19 horas, na Radioativo. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Radioativo. E olha como que eu vou, hein? Por onde a gente passou, fechou, e onde a gente chegou. Raiz do futebol, a técnica do sambo, o do Neymar é gol. O segundo da primeira. O Anderson sempre com a precisão incrível na hora de falar, sempre. É isso aí. Não dá. Mas tá começando agora o primeiro programa. Quero ver quando a gente estiver trabalhando assim, alguém soltar aquelas pérolas lá com o microfone meio aberto, né? Enfim, vamos voltar com o Cartola. Porque o Militão tem mais uma coisa pra falar aqui. Sorriso já na boca. Cara, eu tô imparável. Pode me chamar. Não, Vasco não, porque o Vasco perdeu, mas não sei. Quem é o time que não perde pra ninguém agora? Não tem, né, no Brasil? Não tem. Tem um que não ganha de Não, ninguém. Inter não, pelo amor de Deus, Inter não. Tem um que não ganha de Então ninguém. eu sou o Botafogo ao contrário. Isso aí. Sou o Botafogo ao contrário. Vamos rapidamente aqui ao... A Liga Radioativo no Cartola. Muito obrigado aí, né? É isso aí, vai. Como é que a gente encontra a Liga Radioativa no Cartola? Quem é o Primeiro administrador? você tem que ter acesso à internet. Acesso à internet, você vai lá no Google, bota Cartola FC, vai aparecer. Bota o login e senha. Isso aí, você vai se inscrever, vai fazer seu time, montar bonitinho. Qual a liga? Qual o nome da liga? Liga Radioativo. Como a gente sabe? Quem é o administrador pra O entrar lá? Lucas Iac. Só entrar lá com o Lucas Iac. A Liga da Prêmio, né? Mês passado deu 2 convites para ingresso, né? E 2 convites para ingresso. Beleza. 2 convites para o cinema. Esse mês aí não sei, mas estou muito interessado porque este que vos fala está em segundo no mês. Inclusive, se o Militão ganhar, o prêmio será dos integrantes. Certamente. Será de vocês Parece que é um churrascão aí. vão ficar olhando eu aproveitar do prêmio. Mas vamos lá. Vamos começar pela rodada, cara. Na rodada, quem ficou em primeiro foi uma baita pontuação, hein? Madrid Infinite, FC do Matheus, nosso amigo que faz aula com a gente. 89 pontos, cara. Baita pontuação, me deu até um pouco de inveja, né? Mas vamos lá. Em segundo, que não nega o time, né? Fiquei eu. Militão FC, fiz 69 pontos. É um número sugestivo pro Dia dos Namorados. Verdade. De fato. Em terceiro ficou o Real Bad Boys, do meu amigo Kelvin. O Kevin, inclusive, ficou com essa, né? São Paulino, ele. Exatamente. Desgraçado, tá bem demais na liga lá. Tá liderando no campeonato, mas vamos falar um pouco mais à frente. Com 69 pontos, ponto 18. Eu fiz 69,79, ele fez 69,18. Os integrantes da mesa. O melhor colocado da rodada foi o Anderson, ficando em 10º colocado. Por que você não é integrante da mesa, não? Já falou dele. Tá, vai então. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Galera, para que vocês saibam, o Anderson é um programa nosso de inclusão social. Ele é autista, mas está participando aqui com a gente. Em décimo lugar ficou, em décimo aqui ficou o Anderson com 54 pontos. Em 15º, eu tenho que falar, sempre eu tenho que falar, é a Suza, cara. Suza ficou, dessa vez ela ficou à frente do Felipe e do William. Tá, mas vamos pular logo do campeonato lá que é mais Não, nada disso. A Suza ficou em 15º com 47. O William ficou em 17º com o BFR. Qual é o número do BFR? 013. 13, hoje é dia do 13. Tá profetizado. Tá profetizado. Ficou em 17º com 46 pontos. E o Felipe, nosso amigo Felipe, foi mal, hein? Foi mal. 31º, 37 pontos. Tem que melhorar. O Fifão fez quantos pontos, Fifão, nessa rodada? Não vamos entrar nesse assunto, não. Não, fui mal. sabemos que nosso amigo já imaginou a pontuação do nosso Ano amigo. que vem tem que falar. Já sabemos, já imaginamos. Vamos lá pro campeonato, então. Campeonato primeiro tá o Real Bad Boys, do meu amigo Kelvin. 368 pontos. Se eu pedir pra ele entrar na liga agora, eu vou pedir pra ele se retirar, porque tá me incomodando já. Em segundo ficou o Madrid Infinite do
Matheus, em segundo no campeonato, subiu bem ele. 332 pontos. Em terceiro tá o IBAFC do namorado da nossa amiga Pavia. E os integrantes da mesa? Os integrantes da mesa, o melhor colocado por enquanto, ênfase no por enquanto, é o William, que perdeu uma posição em relação à semana passada, está em sétimo, com 295 pontos. Em nono estou eu, Militão, que subi nada menos que 11 posições em relação à semana passada, 293. Pegou o elevador. Em 20º, tá o Anderson, que também deu uma subida boa. Se bem que lá de baixo qualquer coisa... mal, né? Eu vou falar agora. Tá em 20º. Calma, Com 263 pontos, sim, mal. Se bem que nem tanto, porque ele tá 40 pontos atrás, 40 ali, entre 30 pontos atrás do Anderson, o Felipe. 228 pontos. Exato. Vamos melhorar, né, Felipe? Me senti no Botafogo. O Gordelas, que veio aqui no programa, pediu pra falar que ele fez 70 e poucos pontos. Não sei nem porque ele não tá na Liga Radioativa, ele falou que tava, mas não tá, porque senão ele seria o segundo colocado, demora essa posição. Pediu pra lembrar aí. Só isso, Militão? Já se vangloriou bastante? Não tanto, mas podemos continuar. Naquele momento que ele aumenta o ego dele, né? Que o Lucas esteja me ouvindo, porque vai preparando um prêmio bom, porque eu vou ganhar. Então vamos falar um pouquinho do brasileiro, um pouquinho mesmo. Pouquinho mesmo. Até porque não tem nem muito o que falar, porque dentro de campo não tem nada de interessante acontecendo. O que de mais interessante aconteceu foi em Minas, mas vamos começar falando dos times do Rio de Janeiro. Inclusive o Militão citou a Susan, ela fez um comentário hoje lá na nossa página sobre o programa de hoje. Chorando sobre o Corinthians. Exatamente, ela falou, vamos começar pelo Corinthians, que foi estripado na cara de pau e ninguém falou nada. Corintiano reclamando de arbitragem. Já deram o ha-ha-ha lá? Exatamente, isso não é corintiano, o juiz quando rouba contra o Corinthians é justiça, não isso é aí. roubo. E ela falou assim que o melhor técnico em atividade no Brasileirão é o senhor Tite, não há como negar. Senhor Adenor, fazer um pacotão então do vexame que foi a rodada dos times carioca. Pode botar o Vasco nessa daí também? Pode, acabou. Ninguém venceu, é porque o Vasco tá numa fase tão boa que Pela segunda a rodada derrota seguida, é o que menos acontece. Mas assim, nenhum dos três cariocas conseguiu jogar bem, conseguiu vencer. Teve um que venceu. Na Série D teve um carioca que venceu, Madureira? mas agora eu não vou lembrar quem foi. Mas na Série D eu vi que teve um que venceu. Mas assim, dos times Tem grandes, aplicativo de jogo? nos times grandes ninguém venceu. E vamos destacar em Volta Redonda, Botafogo e Fluminense jogaram Pior público do... os dois para menos de 5 mil pagantes, somando o jogo de sábado e de domingo. Tá na hora de pensarem um pouco e virem pra capital, porque ficar fazendo o que lá? Passando vergonha? Não, jogar ontem na capital. Olha, William, Funcionário. esse é o problema do campeonato. O próprio Santa Cruz, que a gente vem falando que a torcida apoia, não conseguiu lotar nenhum jogo. Ontem tava vazio. O que me chama a atenção é que os times assim enchem tanto na pior, né? Quando estão a turma do América boa. Mineiro, na boa, na primeira divisão. Quando o América vai jogar a primeira divisão de novo? É verdade. Mas aquela coisa do campeonato longo, às vezes as pessoas preferem guardar pro final, né? Sem contar a falta de segurança dos estádios, as casos de violência. Nós estamos tudo passando que por vem um momento acontecendo. país complicado, crise financeira. Então é complicado o pessoal tirar de casa pra ir pra jogo, né? Ainda mais em Volta Redonda. Falar Né? um pouco então do Fluminense e do Fred saindo. Surpreendente, né, a saída do Fred. Não. Não acharam? Não, porque já se vinha desenhando. Era uma questão de tempo, vamos dizer Exatamente. Eu achei que era uma questão de tempo pro Levi perder 3 partidas e sair. O Fred sair fortalecido disso. Mas, Foi ao contrário, né? Mas a questão é muito mais embaixo, porque o Fred recebe um salário de 800 mil reais e tem metas que ele cumprindo, ele aumentaria o salário Só dele. pedir pra nossa... Sem ele cumprir o salário dele, tem uma progressão, ano a ano vai aumentando, ele tem um aumento salarial. Então, só pedir pra nossa imprensa brasileira, não sejam ingênuos. O Fred não saiu pra ganhar 300 mil reais a menos. Por favor, não sejam... Não achem que a gente aqui é Não tudo mesmo. babaca. Por favor, ele saiu pra ganhar um salário bem maior. Segundo o Mauro, ele ganharia mais, ganharia mais. 25% a mais. Isso. Aqui, só para lembrando aqui, o nosso amigo Fifão rapidamente apurou a informação, o Volta Redonda venceu por 4-0 o Goianésia. Um baita resultado, O fora de Enéas casa. foi vice-campeão lá em Goiás. Enfim, Sabe qual é o nome do estádio onde ele jogou? estádio do Goianésia. Não. Valdeir Oliveira. É? Exatamente. Rapaz, É por isso que venceu. É isso aí. Então, o Fluminense acabou empatando com o Grêmio Da demais Da arbitragem? da arbitragem. E justo, né? Justamente. Justo. Até a expulsão eu achei que foi exagero. Além disso, teve um pênalti. Bem Falando cara de pênalti pau. mesmo. Bem cara de pau a Ah, mão do... se ele expulsou o
Ramalho, né? Ramiro. Ele teria que expulsar pelo menos mais 3 após a expulsão, porque todo mundo O xingou Maicon ele. reclamou, o Gun O reclamou. Michael deu um chute na bola pra cima. O Salvio fala muito disso. O árbitro, ele tá ali pra resolver o problema, não pra Mediar criar um problema. situações. Ele acabou criando um problema. Ele deveria ter expulsado o Edinho. e não foi a Edinho primeira- não, o Michael, que ficou enchendo ali, doido pra pedir uma expulsão. E não foi a primeira vez que teve erro de arbitragem contra o Fluminense. A No favor jogo do do- Fluminense. Isso. Né, a gente lembra também o jogo contra o Santa Santa Cruz. Mas É, ali porque o Santa Cruz ficou. também vai ficar, Ficou. Ó, pó. No caso, surpreende, né? O Grêmio vem jogando futebol até que com os desfalques O conseguiu Grêmio é um resultado. time muito bem treinado. Muito Conseguiu bem resultado. treinado. Mas- Com um a menos, Sim. estava superior ao Fluminense. E um belo gol, Fez troca gol de com a passe menos. envolvente. No segundo tempo ele abdicou de jogar, né? Esse é o grande problema do Roger. O Roger, ele quer administrar o resultado cedo demais. Mas aí eu até dessa partida eu entendi ele com uma menos, jogando fora de casa. Cheio de desfalques, gente. Tava Já, sem o então ali eu Groi. entendi ele tentar segurar. Ele colocou o Jailson volante, colocou depois o Bressan na zaga, reforçando a defesa. Mas no jogo contra o Flamengo lá em Porto Alegre, com um a mais, ele também aí recuou a sim, equipe e passou sim, uma pressão nos 15 minutos finais. E se ele continuar nisso aí, ele pode arranjar um problema, cara. Mas eu vejo muito mais com a volta dos jogadores, até mesmo o atacante, que Ah, o suspensão, Alisson o Luan, vai voltar também. Luan vai voltar, os Marcelo jogadores da Groi. seleção, o Grêmio vai subir bastante. É, o Grêmio que está no de G4, o rendimento. Fluminense E o se Fluminense distancia um pouco. E o Fluminense que eu colocava como briga para Libertadores, dessa vez eu acho que não. Falar um Não pouco vai agora muito, não. do Flamengo. Fala do Flamengo que está ali perto do Fluminense. Uma derrota que, na minha opinião, é inaceitável, Felipe. Eu acho que faltou um pouco mais de precisão nas finalizações, porque o time até conseguiu criar, ficou com mais posse de bola que o Figueirense. Achei o Figueirense, pra quem tava jogando em casa, finalizou apenas 4 vezes. Mas mas é ele joga em Fluminense, casa, é, né? Ele é tá jogo jogando dele fora. já. E Quando o jogo aí fez 1-0, fez 1-0, ficou na dele e o Flamengo naquela. Os jogadores estão muito abaixo, como o Rodinei. O próprio Júnior falou na transmissão da Globo, como lembrou o Valdeir, que ele não tem uma o Anderson. sombra. Exato, o Anderson. E falou que por isso ele está acomodado na lateral direita. O Ederson também muito mal. Então, assim, tá E assim, faltando o que alguma me coisa pro time do incomoda, Flamengo. para encerrar, é a insistência do Zé Ricardo com o Everton no meio campo. Não dá para entender. Não dá para entender. E os dois Gente, gringos no banco, né? Tudo bem. Quando é normal também que a imprensa exagere quando o Flamengo contrata jogadores assim, o Mancoelho. Eu ouvi um exagero, é evidente que houve. Sim. Mas, pô, não tem como comparar. Tem que botar o A Mancoelho pra qualidade jogar é e o maior. Everton tem que ir pro banco. E olhe lá, o banco do ônibus, porque o Everton não tem que jogar eu no vi uma coisa Flamengo. que o Flamengo contrata, toda a temporada o Flamengo contrata 1, 2, 3 e chega a metade do campeonato, as substituições, as mudanças são as mesmas. Sai alguém, entra Marcelo Araújo, sai alguém, entra Gabriel, verdade. sai alguém, entra Everton. É sempre as mesmas mudanças do E Flamengo. ainda assim a rodada foi boa pro Flamengo. É, o Flamengo Continua em tem quinto, sexto, né? né? Quinto ou sexto. Caiu pra sexto porque o Sexto, Santos sexto. venceu o Santa Cruz. fora de É casa. verdade. E- Tem um bando de time com 10 pontos. E aí tá todo mundo empatado A agora. diferença do primeiro, da zona de rebaixamento, é a mesma diferença do G4. pro G4, 3 3 pontos. pontos. Falando em zona de rebaixamento, quem está lá é o Botafogo. Gostou. Gostou da Botafogo. zona de rebaixamento. Pelo jogo ele não quer largar mais. É o Botafogo que está com uma campanha idêntica ao do último rebaixamento. Ou seja, Preocupante. preocupei, né? Olha, começa a preocupar porque eu vejo clubes que eu achava que não ia ter um rendimento legal e estão tendo. A Ponte Preta consegue vencer em casa, o Sport está esboçando uma reação, o Coritiba está ganhando, E o Botafogo ele tá abrindo mão de pontos fáceis. de Literalmente abrindo o mão. Figueirense com o Rafael Moura sempre faz gol, entendeu? Tá ficando complicado pro Botafogo. O Botafogo precisa urgente rezar para chegar no dia 20 para os jogadores Usar estrearem. pra poder- E darem certo, né? A expressão do Rodrigo Pimpão ontem na tribuna era perfeita. Ele fala, cara, que roubada que eu tô me metendo. Exatamente. Verdade. É esperar um pouquinho da torcida do Botafogo e do Fluminense que cresçam a média de público quando virem jogar aqui no Rio, né? Que já deveria estar jogando. Lembra que eu falei com você semana passada que provavelmente Você não falou, seria é. o jogo seguinte? Não vai Do ser Júlio de também. Coutinho. Adiou de novo. Exatamente. que segura- Botafogo e do Fluminense. Os dois deveriam o, jogar no o Rio já. Botafogo é na Arena O Luiz Botafogo Carioca. vai jogar lá no Rio, o Fluminense vai jogar na Baixada Fluminense. Para completar um pouquinho, o Vasco que perde a sua invencibilidade, que durava 34 jogos, Fifão. Ah, chateado com isso, né? O time não merecia isso. Merecia, vou te falar que não merecia. Não. Tem que apoiar, Militão. Merecia. Tem que apoiar, não apoia os caras. Já fez por Gostou da merecer partida, em não? Há alguns jogos. bastante jogos, o Vasco vinha Não, ele ganhando. realmente ele não vinha jogando tão bem. A partida eu acompanhei e não gostei muito, não. O- Acho que O Nenê realmente fez falta? Sempre vai fazer falta. sempre faz falta. Acho que o Nenê, eu não vejo ele como isso tudo. Pra mim, o Andrezinho no time é Mais fundamental. mais. do que- O Jorge Henrique em si também.
Um que eu gosto muito no Vasco, muita gente critica, é o Júlio dos Santos. Eu acho ele um bom jogador. Marcelo Matos também, tu gosta bastante, né? Não. Não, aí também não. Aí também não. Sobre o Vasco jogou sem o Nenê. No primeiro tempo o Vasco não jogou nada. Mas no segundo tempo, quando vinha melhor, tomou um gol bobo com a falha do Rodrigo, que não vinha falhando, vinha sendo um bom destaque. E o Jordi foi mal, mas o Martins Silva tá voltando pra próxima Fala um partida. pouquinho do Vasco, foi um belo jogo. Eu vi o segundo tempo, foi um jogo Foi, o Vasco jogou bem. O segundo tempo. Três bolas na trave, se eu não me engano. Foi Jordi, Madison, Luan, Rodrigo, Júlio César. William, o nome daquele volante? William Marcelo Matos. Andrezinho, Jorge Henrique, Edeluiz e Leandrão. Essa era a minha dúvida, Edeluiz. Eu não entendo essa paixão do Jorginho. Mas era pra ter entrado com o Evander ou com o Caio. O Edeluiz que tem um problema no pé dele, né? Que as finalizações geralmente costumam... Teve um lance lá que ele cortou. Eu falei, agora ele chegou na lateral. Eu falei, desagradável isso, né? Mas o segundo tempo, o Vasco fez um bom jogo, mas falhou muito defensivamente, então não tinha mesmo como Não ganhar. soube finalizar bem. O Leandrão perdeu 2 gols de cara que ele tentou acertar. O incrível cavalo do São Jorge. Não é possível. é que o Leandrão precisou de um jogo pra tomar a vaga do Thales. Parabéns ao Thales, né? Parabéns, não, exatamente. Mas aí eu achei eu que já o o Jorginho maturo mais. demorou demais pra colocar o Thales no jogo. Porque o Leandrão não tava bem, cara. Lembra como eu torcia pro Riasco vir embora? Então, Thales, pega o mesmo caminho. Enfim, pra fechar um pouquinho, comentar o bom momento do Bahia e do Náutico, que estão embalados. O Náutico começou mal, o Bahia também. E acirrou a briga pelo G4. E assim, O Bahia que botou um time na elenco de jogador experiente de qualidade. O Bahia tem um elenco de time de qualidade. primeira divisão. Time de primeira divisão ruim, Sim. mas um time de Não, O primeira Bahia divisão. tem 2 meios meio de melhores tabela. que os do Botafogo. Cajá. E o Cajá. O Cajá pra mim não termina a Série B no Cajá pra mim Bahia. é azedo demais, então vamos lá. O Mas Cajá o Reis é um bom jogador. Cajá e Hernani Brogador seriam titulares do Botafogo, certamente. Não, o próprio. O Botafogo tem uma joia rara que é o Leandrinho. Uma pena Leandrinho que o time jogou é muito bem. horroroso. Jogou muito bem, eu Uma gostei pena que dele. o O time próprio é Thiago horroroso. Ribeiro, que tá no Bahia, tem o João Paulo na esquerda, tem alguns jogadores de. Senhores, vocês querem fechar o programa ou dá pra falar um pouquinho dos clássicos? Dá pra falar os clássicos. dá Porque pra falar. Rapidamente. a Susan pediu, mas eu não sei se eu vou atender o pedido dela. Não. Corintiano reclamando de arbitragem é o cúmulo. Olha, por favor. então a gente tem que falar, porque senão um amigo apanha em casa. É um amigo, tem um amigo verdade. aqui. Dia dos namorados, já fazer uma moral. Já passou, já foi. passou. Eu tô meio atrasado antes. Tá, mas normal. Lembra, galera, que é o projeto social do Inclusão. Tabela. Isso aí. Enfim, o Clássico Mineiro que foi muito bom. É um clássico aquele ali que a gente gosta, né? Foi expulsões. A gente não, eu gosto de futebol. Não, isso é clássico. Isso Ah, é foi clássico. bem legal, Eu sim, foi gosto bem de legal. futebol. Foi bem Clássico legal. que não tem cenas lamentáveis. com não é certeza. graça, gente. Mas- Isso é E clássico. o Atlético Mineiro com uma zaga, meu Deus do céu, time todo aberto, lateral E direito. falando do Cruzeiro, uma vitória heróica, com Sim. 3 jogadores. Gol de expulsos, Riascos. né? Quando o Riascos faz o gol, A torcida que foi ao Mineirão, infelizmente, em Minas nós temos torcida Independente. visitante, né? Independente. Em Minas nós temos torcida visitante, apesar do pau ter comido fora de campo. A torcida do Cruzeiro saiu bem feliz. O Cruzeiro que sai do desafio. Se o Cruzeiro Cantou tivesse a ganho velha- cantou a de velha- 2-0, teria assumido a vaga do Botafogo como último. cantou a velha musiquinha pro Fred também. Verdade. Teve lei do ex. Olha que coisa maravilhosa. ex. Isso é clássico, gente. Terceiro jogo seguido que o Cruzeiro ganha do Atlético no Independência. A mística do Caio do Horto tá morto, já era. E o Militão agora com um boné num estilo bem legal. Né? Will Smith aí. É o jogador de NBA. Depois vamos lançar a foto, tendência de moda aí. É isso aí, pra fechar um pouquinho. E só pra finalizar do Cruzeiro, o Cruzeiro vai com 6 desfalques agora contra o Flamengo. Vai sentir. Vai sentir, é. O auxiliar do Paulo Bento foi Vou com o time do também. Cruzeiro todo no Cartola. É isso aí. Pelo menos de Arrascaeta, que jogou muita bola ontem. O De Rascaeta é um jogador excelente. Tá pra ir pro Arsenal também. Tá passando. O Arsenal sempre esse na especulação, né? Fala todo mundo. O Arsenal vai ter esse aqui, não vai ninguém. Ele tá Falou do preocupado com o Oscar Tabares que... Falou do Fifão que tudo botava o Arsenal e fez igual agora, né? Esse apresentador, Mas, esse calma aí. apresentador. Com o Fifão a gente tá falando de hockey, gente. Agora a gente tá falando de futebol. Esse apresentador. Existe uma diferença ali. Olha no só, esporte. tem diferença também entre Arsenal e futebol brasileiro, tem diferença de esporte também. Vamos combinar. Vamos combinar. Vamos combinar. Pra fechar, falar um pouquinho do Palmeiras, que agora é vice-líder. Palmeiras que eu apontei como favoritaço e continuo apontando como favoritaço. Militão, Eu vai ter continuo que- não achando. Militão, Concordo com você, ele é super favorito Favoritaço? pra mim, com certeza. Militão, você vai ter que engolir a mim e ao Fifão. Olha que concordo. delícia. A injeção vai ser de 3 semanas. Fifão com a fina camada de sedução. E o William também. Vamos fechar o programa, Militão.
Palmeiras que não ganhava fora, ganhou do Flamengo, Primeira continuou mantendo no Allianz Parque. Primeira vitória do Palmeiras contra o Corinthians na sua casa. Sim. Militão, já vi que tá aumentando o som aí. E o Corinthians? Só um recado. Eu ia dar esse recado na semana passada, mas eu vou dar hoje. Que é o aplicativo Apitador. Que é um aplicativo novo aí que foi lançado por uma galera muito legal lá de São Paulo. Que é pra galera se reunir e organizar peladas. Então, por exemplo, você aponta lá, vai ter um jogo na quadra tal. Aí você quer ir jogar, você cria o seu perfil, fala, tô indo aí pra quadra tal também. E aí você chega lá, monta os times, organiza tudo, e lá você pode fazer o rendimento de cada jogador, você vai pontuando. É bem bacana. Só baixar lá, tem pra todas as plataformas, iPhone, Android, tá bem bacana. Lembrando que outras parcerias que queiram botar um lanche, uma passagem pra gente, Tem tá disponível. Pro V3, aquele lá, fantástico. Fantástico. Rapaz, ainda tem um rosa lá em casa. William, como é que Show de foi? bola. E eu não sei se vai ter cantinho do coração. Certamente. Vai ter. Já viu, já pode Vai falar. ter. Então tá aberto o Cantinho do Coração, mas o Cantinho do Coração hoje é um parabéns, que é pro Campo Grande, Atlético Clube. Eu moro praticamente do lado do estádio Ítalo Del Cima. Tá, o garoto fala que mora em Santa Cruz, né? É pertinho. Não, Campo Tem Grande. orgulho de falar que mora em Santa Cruz. Campo Grande. E 76 anos, ontem estreou na Série C2, que é um campeonato que não vale absolutamente nada, só a Ferg patrocinando, porque a Série C mesmo é o que dá o direito à Série B. E venceu por 4-0, cara, o União Central. É uma pena o Campo Grande. Time tradicional. Acabou. Revelou A o Valdir Bigode. gestão terrível. Mais Cantinho do Coração, Felipe? Não, só isso mesmo, cara. Mandar um abraço pra senhora, um beijo. Um beijo pra senhora. Que senhora. Vai, pula aí pro convidado. Vai. Pula pro convidado, depois eu falo sobre isso. Manda logo. Fala logo. Eu quero falar depois. Ele quer falar Então, depois, então tá bom, vai. Não, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, um programa super legal, sempre acompanho, gosto muito da parte que manda um abraço pra mim. Eu queria mandar um beijo pra Jéssica, que falei pra ela ir acompanhar o programa hoje, ela vai acompanhar sim. Então, Assim espero. se espera, será que ela vai Só acompanhar? ela, como toda a família e os amigos. Tia Cremilda também, né? Minha avó, minha prima Rafaela, que é a namorada do Militão, né? Não, tem nome. Ela só ainda não sabe que é tua namorada, né? Bahia, tô chegando. Se quiserem procurar, Inclusive o Militão veio me perguntar como é namorar uma baiana. Então, Bahia, tô chegando. se quiserem procurar, o nome do Fifão tá Luiz Henrique. Tô te Aí entendendo. depois vocês procuram lá a prima dele. Abraço, Militão. Bom, abraço, mas eu vou mandar um abraço pro Kelvin, cara, porque ontem lá na sábado, Kelvin, estudou com a gente aqui, no sábado lá no Campeonato Copa Campos, né, que eu faço reportagem, o Kelvin ficou lá comigo, ele jogou, fez um gol, dedicou para mim, inclusive. Kelvin é craque, hein? e antes que eu me esqueça, o Moser hoje ele foi anunciado como gerente de futebol do Flamengo. E essa ideia do Moser como dirigente voltar para o clube surgiu num grupo de WhatsApp de um amigo, Lucas Márcio, também conhecido como Orelha lá no Twitter. Ele tem um WhatsApp, um grupo do WhatsApp com vários dirigentes, amigos, personalidades rubro-negras. Isso, ele lançou a ideia lá e os caras compraram e trouxeram o Moser. Um abraço aí, Um abraço pro Lucas, que deixa sempre um alô pra gente. Me perdi no abraço que eu tava mandando. Porque eu vi que marcou um gol, perdeu outro, feito, vamos combinar aqui, né? Mas o time do amigo perdeu, mas tá aí. Eu tinha mais um abraço, mas o nosso projeto social tá me perturbando aqui. Ô, William, tu não tem um abraço também, não? Eu não tenho abraço, não. Vamos encerrar aqui o Tabela Carioca. Vamos encerrar? Pode encerrar, Militão. Então, De novo? Que design chato, cara. Acabou. abraço, galera.